Hoje eu vou pregar um livro num texto que fala a respeito tanto de intercessão quanto de unidade, que eu creio que é o que nós mais precisamos preservar e cultivar em nosso meio. Oração e unidade. Nós vamos ler então um texto lá de Gênesis, ou melhor, de Êxodo. Êxodo 17, de 8 a 13. Vamos nos pôr de pé para ler esse texto. É aquela passagem em que Moisés e o exército de Deus, o povo de Deus, está ali no deserto e eles foram atacados pelos amalequitas. E Deus manda que Moisés fale com Josué, prepare o exército e ataque os amalequitas. Mas a gente tem a história aqui muito interessante e eu creio que alguns princípios devem ser adotados por nós como igreja para que a gente persevere na oração e também preserve a unidade da igreja. Êxodo capítulo 17, versos de 8 até o 13, a gente vai ler. Diz assim a palavra: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra, nós já preparamos o nosso coração para ouvir a Tua voz através do louvor. E agora pedimos que o Senhor fale através desse texto a cada um de nós. Desafia-nos, Pai querido, e nos encoraja a buscar a Tua face e a lutar pela prosperidade da Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Gostaria, podemos assentar, de pensar com os irmãos um pouquinho sobre oração e unidade. São precursoras da conquista. Sempre que o povo de Deus teve uma dificuldade, eles precisaram orar, buscar o Senhor, mas eles precisavam se unir para poderem avançarem. E aqui a gente está vendo um texto que, logo na saída do Egito, eles estavam ali no deserto, enfrentando grandes desafios, aquele deserto abrasador, fome às vezes, sede e murmuração, o povo descontente e as pessoas falando na cabeça de Moisés, mas Moisés ele tinha um alvo que era levar o povo em direção a Canaã. E os desafios foram surgindo dia após dia. E um dos desafios que surgiu agora é os amalequitas, um povo inimigo de Israel que queria impedir o avanço de Israel. E olhando para esse texto, a gente pode tirar alguns princípios. O primeiro princípio que eu queria pensar é que sempre haverá obstáculo no caminho do povo de Deus. Não importa qual é o empreendimento que a igreja deseja fazer. Sempre haverá obstáculo. Sempre pessoas se levantarão para impedir aquilo que Deus deseja fazer ou aquilo que Deus já determinou que será feito. Mas sempre haverá obstáculos. E aqui com o povo de Deus ali no deserto também não foi diferente. Os amalequitas são um povo que era muito idólatra e que habitava a região de Canaã, mas para que Israel tomasse posse, teria que passar por eles e avançar. A questão é, o que nós vamos fazer quando os obstáculos
aparecerem. O que nós faremos como igreja, como povo de Deus, quando esses obstáculos aparecerem? Podemos fazer como muitos queriam. Qual era o desejo de alguns deles? Voltar para o Egito. Lá no Egito, a gente comia melão, comia cebola de graça, comia peixe de graça. Eles trabalhavam debaixo do chicote de sol a sol, das 6 da manhã às 6 da tarde, mas eles achavam que o Egito era bom. Então, ao invés de enfrentar a guerra com os amalequitas, ao invés de superar esses obstáculos, vamos voltar para o Egito. Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Para morrer aqui no deserto? Então, nós podemos, durante as dificuldades, querer voltar para o Egito. Voltar para a zona de conforto. Não sei se isso era a zona de conforto, né? Chicotada no lombo o dia inteiro para produzir tijolo e construir as pirâmides e todas as cidades lá do Egito. Não sei se isso é a zona de conforto. Mas eles não queriam enfrentar dificuldades diferentes daquelas que eles já estavam enfrentando. Sabe a questão, quando você já tem uma dificuldade por muito tempo, ela já passa a fazer parte da sua vida, que você acaba acostumando com ela. Que quando você resolve essa dificuldade, você passa a sentir falta dela. Eu via um pastor Mendes ali de Atibaia, ele contou uma vez, e eu nunca mais me esqueci, né? Que tinha um homem que ele tinha um buraco no dente, né? E ele ficava com a língua naquele buraco, anos e anos e anos e anos e anos e anos. E ele sentava, e a alegria dele era sentar na porta da casa dele, bater o pé e ficar passando a língua naquele buraquinho. Um dia levaram ele no dentista, o dentista tratou o dente dele. No outro dia de manhã cedo, ele levanta, senta na porta dele. A hora que ele põe a língua, ele ficou muito bravo, porque ele não tinha mais o buraquinho que ele ficava coçando. Era uma maldição, mas para ele era uma alegria ficar passando o dente. E às vezes eu e você somos da mesma forma. A gente se acostuma tanto com a desgraça que a gente não quer avançar. O primeiro obstáculo, a gente acha que a desgraça está boa. Vamos permanecer. Vamos permanecer. Não vamos avançar, não. Está tão bom assim, tão gostoso ficar passando o dente no buraquinho da cárie. Gente, o povo de Deus tinha que avançar, mas não seria fácil. A IBNJ ela tem que avançar, não será fácil. Nós enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos oposição, enfrentaremos o diabo. Ele não quer que a gente avance, ele não quer que a gente ganhe almas, ele não quer que a igreja cresça. Logo, eu e você devemos já esperar. Vai ser fácil passar por uma transição, sair da Marechal Rondon e ir para o bairro do Eulina e ter um prédio novo, todo bonito para receber a população ali? Não vai ser fácil. E o diabo ele não vai permitir que essa transição seja em paz, exceto que a gente se aperceba disso. Exceto que a gente se aperceba disso, de que devemos avançar. As dificuldades virão, mas devemos avançar. Segundo ponto que a gente pode olhar nesse texto é: os obstáculos podem ser vencidos com unidade e oração. Olha o que o verso 9 e o verso 10 dizem assim: Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Ok, se nós temos uma dificuldade, nós não podemos cruzar o braço, ou nós também não podemos ignorar a dificuldade. Moisés falou assim, Josué, pega alguns dos homens, alguns dos nossos soldados e vá enfrentar a dificuldade. Vá lutar contra a dificuldade. Mas ele ia fazer o quê? Aí ele continua no verso 9. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Nós devemos entender que a vara de Deus significava a capacitação de Deus, a autorização de Deus, a presença de Deus ali com eles. De quem que era essa vara? Vocês lembram aonde surgiu essa vara? Lembra quando Deus se manifestou ali na sarça? E que Moisés ele estava pastoreando as ovelhas, e ele tinha, como todo pastor, tinha uma vara em mão. Mas a princípio essa vara era de Abraão, era de Moisés. Mas depois das coisas que Deus fez, lembra quando ele falou,
Deus, mas quem sou eu? Vou chegar diante de Faraó, ele vai falar o que para mim? Quem é o Senhor? Aí ele falou assim, o que você tem na mão? Ah, uma vara. Então ele falou assim, jogue ela no chão. Ele jogou no chão, o que aconteceu com ela? Virou uma serpente. Agora pegue ela agora pela cauda. Ele pegou e ela novamente se tornou uma vara em sua mão. E lá na presença de Faraó, quando ele jogou a vara, e a vara se tornou uma serpente, o Faraó chamou os seus encantadores e eles fizeram o mesmo. Só que a vara de Deus era mais poderosa. O que aconteceu? A vara de Moisés, né, que tinha se tornado em serpente, engoliu as serpentes que os encantadores haviam produzido. Mas a grande questão era, aquela vara representava a presença de Deus, a capacitação, o poder de Deus presente entre o povo do Senhor. E ele disse assim, então amanhã Moisés disse para Josué, você vai, leve os soldados e vai enfrentar o povo, e eu subirei ao monte com a vara de Deus. Ou seja, essa questão de subir ao monte, ele estaria lá de cima olhando para a batalha e intercedendo com as mãos levantadas, como que intercedendo pelo povo. E o texto mostra claramente que quando Moisés permanecia com as mãos levantadas, né, intercedendo como se fosse a oração, enquanto Moisés orava e intercedia, o povo vencia. Mas quando ele abaixava, o povo começava a perder. E o que deveriam fazer? A oração deveria ser constante. Então, houve unidade. Uma parte do povo iria à batalha, a outra parte ficaria na retaguarda. Qual era mais importante? Os dois faziam parte do plano para vencer o inimigo. Tanto quem saía para a batalha, quanto quem ficava intercedendo. Então, houve unidade das partes. Talvez você olhe para o grande desafio que a igreja tem, e você se sinta assim, eu não sei fazer muita coisa, mas eu posso limpar. Sim, é muito importante limpar. Como é triste chegar numa igreja e as coisas estão todas sujas. É tão importante quanto quem prega, tão importante quanto quem recebe, quanto quem cuida do som, quem canta no louvor. É um conjunto de atividades para que a igreja permaneça de portas abertas e pronta para receber e pronta para avançar. Mas entenda que os obstáculos podem ser vencidos quando a igreja se une e a igreja se põe a orar. O terceiro ponto, embora as habilidades naturais sejam importantes e elas devem fazer parte para que uma igreja possa avançar, a intercessão é o fator determinante do êxito da igreja, ou melhor, do povo de Deus. Porque aqui no verso 11 a gente vê, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, e ele não conseguia mais permanecer com as mãos erguidas, então quando ele abaixava, o povo começava a perder. E nós não devemos entender apenas que a mão erguida é um sinal de que a oração tem que ser assim. Mas devemos entender que a intercessão que Moisés fazia era um dos fatores determinantes para que o povo vencesse a guerra. E eu creio que se eu e você, se a Igreja Batista Nova Jerusalém deseja vencer, deseja conquistar terreno, deseja avançar na cidade de Campinas, nós não podemos parar de interceder. Nós devemos unir as nossas forças e cada um arregaçar as mangas e partirmos para a batalha. Mas um dos fatores determinantes para a nossa vitória será a oração. Talvez você diga, mas eu não tenho muito o que fazer. O fator determinante aqui era a oração. Embora os soldados estavam lá, eram os mesmos soldados que venciam, eles eram derrotados dependendo da intercessão. Se a igreja interceder e permanecer orando como nós oramos durante esses 40 dias, nós teremos vitória. Deus continuará derramando a sua graça sobre a Igreja Batista Nova Jerusalém. Por isso é importante que a gente não abaixe a guarda.
eu e você devemos continuar intercedendo todos os dias para que os planos e os projetos que Deus tem para a Igreja Batista Nova Jerusalém sejam plenamente estabelecidos. Através da sua vida, através da minha vida, através das nossas vidas. É um fator determinante. Se nós começarmos a orar e permanecermos orando, Deus abrirá as portas do céu e derramará graça sobre a Igreja Batista Nova Jerusalém. E eu creio que nós já provamos um pouquinho disso, apenas um pouquinho durante esses 40 dias. Foram 40 dias que Deus começou a fazer e operar um verdadeiro milagre em nosso meio. Um verdadeiro milagre. Jamais nós, como seres humanos, poderíamos manipular tantas situações para que elas culminassem na mesma harmonia, como tem acontecido. Jamais a gente poderia convencer um homem que a gente não conhece a vir aqui e fazer uma proposta para o nosso prédio. Jamais nós poderíamos falar para um grupo que não estava vendendo um terreno, decidir vender o terreno bem na mesma época. Jamais. Jamais. Portanto, eu creio que o fator determinante para o avanço e a vitória da igreja é a oração. O melhor que a igreja pode fazer durante esses dias, durante esse processo e durante toda a sua vida é orar. Interessante que a gente está estudando um livro lá, O Cristão Ateu, e tem a história de... Eu já contei aqui, mas vale a pena relembrar a história da igreja que estava tendo problema com o boteco. Imagina o culto começando e um boteco aqui onde é uma ou aqui do lado. Imagina, a gente começa e eles começam o pagode, a gente começa e eles começam o pagode ao mesmo tempo. E eu já disse, em São Paulo tinha uma congregação nossa que era assim, eu ia pregar lá, eu não conseguia me concentrar, era muito difícil. Eu pregando aqui, a porta lá, eu vendo o pagode lá do outro lado, e os caras batucando e fazendo assim, e eu tendo que falar, e aquela caixa assim na minha orelha, eu falando, mas o pagode era mais alto do que a gente. E a gente começou a orar para que Deus abrisse a porta e a igreja se mudou. A igreja conseguiu comprar um terreno e mudou e ficou em paz. E aí, eu estava contando a história de que o pastor começou a orar para que o boteco fechasse. E de repente caiu um raio e pegou fogo no boteco. Aí o dono do boteco processou a igreja. Porque o dono do boteco ficou sabendo que a igreja estava numa campanha de oração para que o bar fechasse. E Deus jogou um raio e o bar pegou fogo e teve que fechar. E aí, no dia do julgamento, estava lá o pastor e o dono do boteco. E o dono do boteco acusava que o culpado do bar ter pegado fogo era a igreja, porque a igreja estava orando para que o bar fechasse. Na hora do pastor se defender, ele diz, a gente até orou, mas na verdade, a gente não acreditava que pudesse acontecer realmente isso. Aí o juiz fala, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Um dono de boteco que afirma que Deus mandou raio porque a igreja orou. Um dono de boteco que crê no poder da oração. E um pastor que não crê que Deus responde à oração. E eu creio que nós não podemos ser assim, porque a gente viu o que Deus começou a fazer durante esses 40 dias. Deus começou a responder às nossas orações. Situações que estavam muito além das nossas forças, situações que estavam muito além da nossa capacidade de administrar e de manipular, Deus começou a fazer por nós. E eu creio que a oração é o fator determinante para o avanço da igreja. Se eu e você queremos ver a IBNJ avançando, o melhor que eu e você podemos fazer pela igreja é dobrar os joelhos e orar. Orar incessantemente. Interceder por todas as coisas por todas as necessidades que nós temos como igreja. E Deus,
com a sua graça maravilhosa, poderá fazer o que fez com o povo ali no Egito, e continuar fazendo o que fez ali no deserto, e continuar fazendo o que ele já começou a fazer entre nós durante esses 40 dias. Eu creio que a igreja nunca mais será a mesma depois dessa campanha de oração, e que você nunca mais será o mesmo se continuar intercedendo, e que a sua família não será mais a mesma se você continuar intercedendo. E que o Brasil não será mais o mesmo se nós continuarmos a interceder, como nós temos intercedido durante esse tempo. Portanto, embora as habilidades naturais sejam importantes, a intercessão é o fator determinante do êxito da igreja, ou melhor, do povo de Deus. Você pode ter habilidade. Podemos chamar pessoas habilidosas para administrar cada uma das situações que nós temos. Mas sem oração, nada acontecerá. Sem oração, nada. Nada mesmo. Quarto ponto, a unidade da liderança é fundamental para o fortalecimento daqueles que carregam a responsabilidade espiritual sobre o povo de Deus. Nós temos aqui Moisés, que subiu com seus irmãos ali no monte, enquanto a batalha estava sendo travada lá embaixo, Josué e os soldados estavam lutando contra os amalequitas, Moisés estava lá no alto, e diz que quando as mãos dele começaram a ficar pesadas, que ele não conseguia mais levantar a mão para ficar com a mão estendida, intercedendo pelo povo, quando isso começou a acontecer, Arão e Ur colocaram uma pedra para que ele pudesse se assentar, ele se assentou e os dois então ficavam sustentando a mão dele, para que a mão ficasse estendida enquanto ele intercedia, e assim Josué e o exército lá embaixo conquistou a vitória. E eu creio que esse texto nos ensina a importância de toda a liderança da igreja. O líder, assim como qualquer outra pessoa, também é de carne e osso, falho, pecador, que se cansa, que tem seus momentos de fraqueza, e que assim como qualquer outro homem, como qualquer outro líder na face da terra, precisa que os outros líderes entendam e estejam juntos, carregando e não fazendo oposição, mas sim junto, ajudando a fazer aquilo que Deus tem colocado no coração do seu líder. Porque se Deus coloca um líder, é porque Ele quer fazer algo. E se você se opõe, você está fazendo o trabalho do diabo para impedir que a igreja avance. Entenda isso. O melhor que você pode fazer pela igreja é orar e ajudar o seu líder a cumprir a tarefa que ele colocou, que Deus colocou sobre os seus ombros. É o melhor que você pode fazer. Quando a liderança se une e todos estão unidos, é o que acontece ali. O povo de Deus avança. O povo de Deus avança. Você pode então unir a força com a liderança da Igreja Batista Nova Jerusalém e levá-la para conquistar Canaã, ou você pode querer voltar para o Egito. Mas uma coisa é certa, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém abre. Você pode, assim como Ur e Arão, ajudar a sustentar aqueles que Deus tem colocado para levar a vida espiritual da igreja adiante. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. E eu creio que será bênção para você, bênção para a sua família, bênção para a igreja, bênção para todos nós que avançaremos. Bênção para todos. Quando o povo de Deus avança, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus são abençoados. Abençoados. E o texto é muito claro. Quando Moisés não conseguia mais, ele foi auxiliado por outros líderes que entenderam o cansaço do seu líder, que entenderam a necessidade do seu líder e estiveram ali dispostos a manterem a mão dele erguida. E a minha pergunta para você: vocês estão dispostos a manter os braços do seu líder espiritual de pé? Ou você vai pendurar para puxá-lo para baixo?
O que você está disposto a fazer? Entenda, entenda. O povo venceu porque quando Moisés se cansou, havia outros homens espirituais atentos. E esses homens espirituais atentos, vendo a necessidade de Moisés, o ajudaram. O ajudaram. E eles próprios foram abençoados com a vitória do exército que estava lá embaixo guerreando. Gente, a coisa mais difícil no ministério é a solidão. Quando às vezes Deus mostra a direção para você e você tem que convencer todos os demais a fazer algo que ninguém acredita que pode dar certo. Imagine só Moisés falando para todo mundo que ia cair água do céu. Esse velho está louco. Esse velho está louco. Durante 100 anos ele construiu uma arca no seco. Moisés não, é Noé, né? Desculpa, imagina. Então, vocês têm que carregar minha mão, estou ficando velho, vocês têm que me ajudar. Se vocês não me ajudarem, eu não consigo. Então, imagine eu falando que nós temos que construir uma arca ali no Largo do Rosário, porque vai encher de água. Imagina. O que vocês falariam para mim? Seria difícil. Mas foi essa a dificuldade de Noé. Dizer para o povo que ia acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido. E convencer. E ele tinha que acreditar e ele tinha que correr atrás. E ele foi. E daquela geração toda, só 8 almas foram salvas. Ele, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. 100 anos pregando que ia acontecer algo que nunca tinha acontecido e que aconteceu. Por quê? Porque Deus tinha prometido que aconteceria. Portanto, quando a gente tem algo a fazer, Deus primeiro coloca essa chama no coração da liderança. E essa liderança ela tem que contagiar o restante do povo. E o povo tem que confiar naquele em quem Deus colocou para liderar. E todos são abençoados quando acreditam na visão que Deus tem dado para o seu líder. E por fim, esse texto pode nos ensinar que, na superação do obstáculo diante do povo de Deus, embora alguns nomes sobressaiam, devemos entender que a conquista é de todos. Porque não é assim que diz o verso 13? Diz assim, ó. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Foi Josué? Hã? O que vocês acreditam? Foi Josué? Sozinho, ele estava lá sozinho, lutando contra os amalequitas? Não. E a gente viu qual foi o fator determinante. Foi a intercessão. Mas, embora alguns nomes possam sobressair, a gente entende que a vitória é de todos. Josué ele era o líder, ele levou o exército e ele lutou contra os amalequitas, mas Moisés estava intercedendo, Arão e Ur seguravam as mãos de Moisés, os soldados pegavam a espada, mas Deus diz que Josué derrotou o exército dos amalequitas ao fio da espada. Talvez você seja aquele soldadinho que pegue a espada e que vá lá matar os amalequitas. E talvez o seu nome nem apareça na história. Mas você e a sua família serão abençoados por meio daquilo que Deus fará com o povo de Deus, da vitória que você ajudará como uma formiguinha, a vitória que Deus ajudará o seu povo a conquistar. Talvez o seu nome não apareça. Talvez daqui a 20 anos ninguém vá falar que você esteve ali como um soldadinho, lutando, enfrentando. Mas a grande questão é, todo o povo foi abençoado e pôde avançar, porque Josué liderou e venceu os amalequitas. Toda a honra e toda a glória que aquele exército conquistou foi para Deus. Não foi para si, mas sim para Deus. Poderia talvez o texto dizer, e assim Moisés conquistou o exército amalequitas. Não foi Moisés. O texto diz que foi Josué. E quem escreveu esse texto foi quem?
Quem escreveu esse texto? Hã? Quem que escreveu esse texto? Foi o próprio Moisés. Ele poderia dar glória para ele. Então, por causa da minha intercessão, o povo conquistou. Não. Josué derrotou os amalequitas. Ele não trouxe glória para ele também. A glória toda deve ser dada a Deus. Olha só. Quando o povo de Deus ora e permanece unido, não há obstáculo que não possa ser vencido. Não há obstáculo que poderá nos resistir se a gente permanecer orando e a gente permanecer unido nesse ideal. Deus tem agido, Deus tem levantado pessoas, Deus tem feito milagres acontecerem, situações que estão muito além da nossa capacidade, da forma da gente pensar. Eu lembro de Efésios, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja, agora e para todo o sempre. Deus é poderoso. E Deus tem prazer em responder a oração do seu povo. A gente orou durante 40 dias. Na história, tem um grupo chamado os Morávios. Eles mantiveram um culto de oração. Adivinha quanto tempo durou esse culto de oração que os Morávios desenvolveram? Quanto tempo você acha que esse culto de oração? Foi um culto só. Quanto tempo demorou? Só sei que eles implantaram milhares de igrejas em mais de, se não me engano, mais de 100 países durante o único culto de oração. Durou 100 anos, ininterruptamente. Uma igreja que orou, um grupo que orou durante 100 anos. 100 anos sem parar de orar. E foi um dos maiores movimentos missionários e onde a igreja mais avançou e mais houve implantação de novas igrejas por um único grupo. Procure essa história, os Morávios. Procure lá para ler. Imagine, milhares de igrejas plantadas por um único grupo que orou durante 100 anos. 100 anos orando. Acho que começamos nós, morremos, os nossos filhos continuaram, os nossos netos e os nossos bisnetos encerraram o culto de oração. 100 anos. Nós oramos 40 dias e já estamos desfrutando da graça de Deus. Imagine se nós continuarmos, e nós oramos 40 dias durante 1 hora. Agora, eu não estou dizendo que eles oravam 1 hora, o culto era ininterrupto. Tinha gente orando 24 horas por dia. Um parava, o outro começava durante 100 anos. 100 anos orando. Nós já fizemos isso aqui, um relógio de oração, né? Nós poderíamos fazer de novo, 24 horas de... Na verdade, nós fizemos 6 horas, porque era junto com toda a convenção, que foram 100 dias de oração. Mas a gente poderia fazer o nosso relógio, 24 horas de oração. E continuarmos a orar, despertar a igreja para um compromisso maior com a oração. E grandes coisas o Senhor haverá de fazer. Na leitura bíblica dessa semana foi aquela passagem de... umas 2 semanas atrás, a passagem de Atos 12, em que Pedro estava preso e a igreja estava fazendo o quê? Estava orando. Aí um anjo apareceu na prisão, libertou Pedro das correntes, abriu a porta, a segunda porta, foi para a rua e o anjo sumiu e ele se dirigiu para a casa onde os irmãos estavam reunidos. E quando chegou na porta, eles estavam orando por Pedro. Aí a menina chegou para ver, ouviu a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que ao invés de abrir, ela voltou, Pedro está lá na porta. Qual foi a resposta dos irmãos que estavam orando por Pedro? Não é ele, deve ser o anjo dele. Que eles acreditavam naquela época que cada pessoa tinha um anjo que se parecia com a própria pessoa.
Então você deve ter visto o anjo de Pedro. Não. Era o próprio apóstolo Pedro que havia sido liberto sobrenaturalmente, porque a igreja estava orando pela libertação dele. E se nós continuarmos a orar, Deus nos dará vitória, Deus nos fará avançar. Mas para isso precisamos entender, precisamos orar e precisamos permanecer unidos. Unidos no mesmo ideal, que é o bem-estar da igreja, o melhor para a Igreja Batista Nova Jerusalém, o melhor que Deus tem para fazer entre nós e por nós. Não o que eu quero, não o que você quer, mas sim o que Deus deseja de nós. E se nós entendermos isso, seremos bem-aventurados e com certeza Deus nos dará vitória. Amém?